Se você não precisasse se preocupar com dinheiro, você faria o que você está fazendo hoje? Você trabalharia com o que você trabalha hoje? Meu nome é Rafael Recidive, eu sou autor do livro Poder da Clareza Financeira. Estou aqui para ajudar você a viver em paz com as finanças. E eu vou te mostrar na prática aqui, na tela do meu computador, como que você faz um plano completo para a transição de carreira, para que essa transição seja o mais confortável possível, né? Talvez você está trabalhando com algo hoje, quer empreender, ou às vezes você trabalha em uma área, mas pensou em se desenvolver em outra área. Como é que você pode fazer essa transição de forma mais tranquila? Eu fui gerente do Banco do Brasil, trabalhei 8 anos no banco e fiz uma transição de carreira para empreender, para abrir o meu negócio, para realizar a minha missão de vida, o meu propósito de vida. E na época eu não tinha alguém que me ajudasse a fazer um plano claro de transição de carreira, principalmente um plano financeiro, né? Então eu fiz uma conta de quanto tempo eu precisaria ter de dinheiro para viver, para eu pudesse pedir demissão do Banco do Brasil. E aí eu abri o meu negócio, comecei a fazer um movimento e fiz todo esse processo de transição. Hoje, com a maturidade que eu teria feito algumas coisas diferentes para evitar percalços, problemas, dificuldades que eu passei nesse processo até chegar aqui. Então eu quero mostrar para você algumas dessas coisas. E o primeiro ponto que eu gosto de falar, antes de entrar aqui na prática, nos números em si, e te mostrar inclusive como é que você vai poder acessar ao final uma planilha para fazer esse planejamento aí, ou talvez, quem sabe, um aplicativo para fazer o planejamento financeiro da sua vida, incluindo o plano de transição de carreira. Eu quero dizer o seguinte, que você precisa amar o trabalho que você tem para você se livrar dele, tá? Então, talvez você está num lugar que você está insatisfeito, mas entende que é esse lugar que te permite hoje ter renda e te permite, por meio dessa renda, pensar em como você vai sair daí, entendeu? Então, não romantize o trabalho também, não romantize a vida achando que você vai sair daí, vai para outro lugar, fazer o que gosta e vai ser as mil maravilhas. Fazer o que gosta não implica fazer só coisas que você gosta. Por que eu estou falando isso? Porque eu amo fazer o que eu faço, me comunicar, ensinar as pessoas, ajudar as pessoas a viverem em paz com as finanças. Eu amo isso. Mas nesse trabalho tem muitos desafios, tem muitas dificuldades, tem muita coisa que eu não gosto de fazer, mas que fazem parte do todo. Então, às vezes, você está num lugar insatisfeito hoje e está romantizando esse outro lugar que você quer se colocar. E, de fato, eu entendo que você nasceu para fazer algo nesse mundo, que talvez não é o que você está fazendo hoje. Então, você precisa se conectar com isso que você nasceu para fazer. Isso vai te dar uma vida melhor, uma vida, um emocional melhor, vai te permitir, inclusive, prosperar mais, se você souber como prosperar, né? No entanto, não romantize isso, tá? Não ache que é só se desligar daqui e se conectar ali que vai acontecer tudo da forma como você está imaginando na sua cabeça aí, porque as coisas podem acontecer, desafios podem aparecer. Por isso a gente faz um plano financeiro para que isso seja o mais tranquilo possível. Mesmo assim, sabendo que podem acontecer coisas no meio do caminho que vão te desafiar. Mas se você vai empreender, principalmente, parabéns, você já está afim de desafio, né? Então, quando eu saí do Banco do Brasil para empreender, eu fui taxado de louco mesmo, porque eu fui largar um emprego que era fixo, que era um concurso que eu tinha prestado, para empreender, para assumir riscos grandes, com um sonho grande, né? De crescer, de prosperar e realmente de ajudar muitas pessoas com a educação financeira na internet. Então, direto para a tela do meu computador, aqui nós temos a planilha de planejamento financeiro para transição de carreira, tá? E por que eu vou usar a planilha aqui? Para guiar aquilo que eu estou falando, para ficar mais claro de como você deve fazer esse processo de planejamento de organização. Então, olha só, a primeira coisa que a gente faz aqui num planejamento de transição de carreira é calcular o seu orçamento mínimo de sobrevivência. Então, quanto você precisa para suprir as suas necessidades básicas, tá? Isso aqui, se você não tiver clareza financeira, você tem que fazer um processo de clareza. Não adianta você simplesmente chutar um número aqui, porque você vai passar dificuldade, você vai calcular errado, né? Se você faz um processo de clareza financeira, você vai saber calcular isso daqui e você coloca então, aqui na minha casa a gente gasta 2.500 com alimentação, a gente gasta R$ 1.000 com transporte, R$ 2.000 com saúde, a gente gasta 3.000 com educação, a gente gasta 3.000 com moradia, né? Então você vai preencher aqui com os seus números, quanto é ou quais são as suas despesas básicas hoje. Isso aqui eu estou falando de sobrevivência, aquelas coisas que você usa
que são mais obrigatórias ou mais fixas, mais aquilo que não tem como você escapar muito, que é difícil de mexer, tá? Tudo aqui tem como mexer. Tem como trocar os filhos de escola? Tem. Tem como mudar de casa para uma mais barata? Tem. Mas coloca aqui aquilo que você considera que é hoje a sua sobrevivência, tá? Feito isso, você vai para a segunda etapa do processo. O que é importante para você? Então aqui você coloca os valores das coisas que são muito importantes para você, mas que não são mais básicos. Então, por exemplo, eu valorizo muito um passeio no restaurante com a minha família por mês. Isso custa R$ 500. A gente tem um clube ou coisas que a gente gosta de fazer que custam R$ 500. Eu preciso de tirar férias, né? Então custa R$ 1.000. E aí, gente, olha o seguinte, eu estou calculando aqui algo que é o ideal. Num processo de transição em que você vai empreender ou fazer coisas arriscadas, talvez você vai ter que abrir mão por um período disso daqui, né? Mas eu estou querendo que você faça primeiro a conta disso daqui, considerando que você vai ter o seu básico, vai ter algumas coisas que você valoriza, mas que não são básicas, para você não perder totalmente aquelas coisas que você poderia fazer, mas não está fazendo, porque você acha que não pode, né? Ou tipo assim, ou então você vai abrir mão de tudo, vai ficar totalmente sem recompensas e isso vai te dar uma sensação que a vida está muito difícil, que não está valendo a pena. Então, primeiro vamos fazer essa conta desse jeito. Mais importante é você ter uma conta inicial para você entender qual é o tamanho do desafio que você tem para realizar isso daqui, tá? Quando você preenche aqui alimentação, essas categorias do básico, quando você preenche aquilo que não é básico, mas é importante, ele vai calcular um total aqui, ó. Então você precisaria de R$ 13.500 para fazer esse processo mensal, para viver mensalmente, tá? Esse é um exemplo aqui que eu estou te dando. Você vai fazer a sua conta, você escreve isso aí no papel, faz as suas contas. Bom, e aí aqui vem para a sua poupança atual. Então, se você tem isso aqui de despesa mensal, qual que é a sua poupança hoje? Ah, Rafael, não tem nada de poupança, zero. Não, eu tenho já R$ 10.000 que eu guardei. Então, põe 10 mil aqui, tá? Depois que você escreve aqui a sua poupança atual, que você poderia usar no processo de transição de carreira, você vai pensar em qual é o seu tempo de risco. Então, quantos meses você considera ideal assumir um risco do novo trabalho? Por exemplo, vou pedir demissão para depois procurar uma oportunidade numa área que eu quero. Então, você tem que pensar assim, ó, quantos meses eu estou disposto a correr risco? No meu caso, eu calculei assim, se eu tiver 1 ano de renda, se eu tiver dinheiro para viver 1 ano, eu vou pedir demissão do banco, tá? Você pensa no seu número. Por exemplo, hoje eu faria uma demissão do banco pensando em 12 meses apenas? Não, eu faria diferente. Mas na época foi o melhor que eu pude fazer. Então eu decidi correr o risco e fui para cima. E são 10 anos já aqui trabalhando com educação financeira. Tem gente que é mais ousada ainda, que pode pensar em 6 meses, né? Mas vamos supor que seja 12 meses, que foi o que eu fiz. Então você, quando coloca 12 meses aqui, ele vai calcular aqui automaticamente um valor que você precisaria ter para viver por 12 meses, tá? Considerando as suas despesas mensais. É importante frisar o seguinte, que se você vai empreender, por exemplo, talvez você precise ainda de dinheiro para investir no negócio, dinheiro para investir em mídias, em várias coisas que não estão aqui dentro desse valor. Se você quiser até colocar isso daqui, tipo assim, despesas com negócio, você coloca um valor mensal que você precisaria para investir no seu negócio, coloca também, tá? E depois que você chegar nesse valor aqui, você também pode falar assim, nossa, eu vou ter que abrir mão de coisas, porque eu acho que esse valor aqui ficou muito exorbitante. Me desanimou isso aqui. Então eu vou colocar aqui 0 no restaurante por um tempo, eu vou abrir mão totalmente disso aqui em busca do meu sonho, ou em busca de fazer essa transição, né? E aí você coloca o valor, ele vai calcular quanto você precisa. Aqui ele já tem quanto você tem, você já informou, e quanto falta. Então, olha só, eu precisaria de 152 mil para fazer uma transição de carreira. Se eu falar assim, não vou abrir mão dessas coisas por enquanto, já cairia aqui para 128 mil. E aí, se eu tenho um objetivo de 128 mil, a pergunta é quanto que eu vou me pagar mensalmente? Ou quanto que eu vou depositar mensalmente nessa conta da transição de carreira? Ó, hoje eu consigo depositar R$ 2.000. Se eu consigo depositar R$ 2.000, eu teria que demorar 64 meses, ou seja, 5 anos e 4 meses para fazer essa transição. Aí, nesse momento, vai vir aqueles pensamentos. Nossa, vai demorar demais, não estou afim, não vai dar certo, não vou conseguir, e agora?
Talvez você não tenha nem 2.000, você vai ter 1.000, né? Mas você pode ter mais também, 5.000. Então, coloca os seus números aqui e não apavora, relaxa. Dependendo daquilo que for a resposta, ou os pensamentos que vierem, você vai refletir, você vai meditar sobre isso. Então, por exemplo, se eu tenho R$ 1.000, eu demoraria 10 anos para fazer uma transição de carreira. Eu penso assim, cara, 10 anos é tempo demais. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas talvez já tem 15 anos que você está aí, num lugar que você não gosta, só porque você está achando que não dá conta de fazer uma transição. Ou seja, apenas começa. Apenas começa, define esse objetivo e começa. No meu caso, eu coloquei 12 meses lá no banco, eu calculei e eu coloquei a data, 31 de dezembro de 2015, eu vou sair desse banco. E saí naquela data. Tá? Mas é porque eu consegui arrumar o dinheiro para viver 12 meses, que era o tempo que eu precisava. Nesse momento aqui também, ó, por exemplo, às vezes você vai ter R$ 1.000 por mês. Mas talvez, se você se desligar de onde você está hoje, você vai ter um FGTS, talvez você vai ter algum acerto, alguma coisa que é dinheiro. Se você tem um acerto, você pode colocar aqui, ó, não, se eu sair dali eu vou ter R$ 50.000. Então, eu teria não só 10.000, eu teria 50.000 de poupança. E aí já diminuiu o prazo aqui, entende? Então, você preenche isso aqui com os valores iniciais, dependendo do resultado, você faz outras simulações. E se fosse assim? Não, assim não vai dar certo. E se fosse assado? Preenche com outros valores. E se eu economizar na educação, no transporte, na moradia? Porque realmente, cara, se eu estou a fim de fazer uma transição, eu vou fazer o melhor que eu posso agora em prol de algo que eu posso escolher amanhã. E aí você vai fazendo as simulações até que você chega no seu número, no seu tempo, naquilo que é melhor para você, que te deixa mais assim, ó, me desafia, mas eu sei que assim eu vou conseguir. Eu sei que assim eu vou fazer. Na minha experiência, se você não tem data para fazer as coisas, se você não tem data para fazer uma transição, se você não tem data para juntar um dinheiro, se você não tem clareza financeira para fazer isso aqui mensalmente, você vai procrastinar, você não vai conseguir fazer, você vai ficar enrolando e a sua vida vai passando. E o duro é o seguinte, que às vezes a pessoa ela quer ficar rica rápido demais. Só que esse fato de querer ficar rica rápido demais faz ela viver de curto em curto prazo. E ela só consegue viver de mês a mês. Entende? Então entende que 5 anos é rápido. 10 anos, já fazem 10 anos que eu abri meu negócio e que eu estou ajudando as pessoas a viverem em paz com as finanças. E parece que foi ontem que começou. Tem 1.000 vídeos no canal do YouTube, mas parece que foi ontem que eu comecei a fazer vídeo. Então entenda isso e comece agora. Apenas faça essas contas agora para começar. Tá? Se você precisa de ajuda com isso, você pode falar comigo. E outra coisa que eu quero deixar é o seguinte, entenda o seguinte, toda transição é um processo, tá? Transição não é assim, ó, eu quebrei a coisa no meio. Eu, por exemplo, fiz uma transição muito rápida, de forma muito arriscada. Mas não faça isso, não apavore, faça os cálculos, faça as contas, faça o plano e sabe que você vai precisar de fazer clareza financeira na sua vida financeira inteira para poder seguir esse plano. Mas faça com calma, faça de forma refletida. Uma pessoa que reflete, que medita, que presta atenção no que está fazendo, não toma decisão equivocada. Tá? E aí você vai fazendo essa transição passo a passo. Então, tem duas ofertas para você. Uma, se você quer ter acesso a essa planilha de transição de carreira que eu te mostrei para fazer as suas contas de forma mais fácil, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link, tá? Para você adquirir essa planilha. Vai estar lá dentro da minha plataforma do Clube Arta. Junto com essa aula que eu estou gravando aqui, que eu liberei aqui no YouTube, a planilha está disponível só para quem entrar lá dentro da plataforma. E eu tenho outra possibilidade, que é uma possibilidade melhor, que é você entrar para dentro do meu clube, assinar e ter acesso ao meu aplicativo, que automatiza o seu controle financeiro, que faz todo o planejamento da sua vida, que vai te deixar com muito mais tempo para cuidar do que realmente importa, que é fazer o processo de transição, tá? Não precisar ficar fazendo controle financeiro e todas essas coisas. E dentro da plataforma do clube, você tem acesso a todos os treinamentos, inclusive a esse aqui, a essa aula com a planilha de transição de carreira que é específico, só para você fazer conta agora, tá? O intuito desse vídeo não é fazer você comprar a planilha ou entrar dentro do clube. Isso é se você quer ir mais rápido. É para você pensar sobre isso, porque o que importa aqui é você entender o fundamento da coisa, tá? Não necessariamente você precisa de estar aqui com a minha planilha para fazer, mas você tem que entender o fundamento para aplicar na sua vida agora e para ter o resultado. Beleza? Aqui é a plataforma do Clube Arta, né? Esse aqui é meu aplicativo que automatiza o controle financeiro para você acelerar essa transição
para você acelerar o planejamento financeiro da sua vida, para você viver em paz com as finanças o mais rápido possível com a minha ajuda. Bora prosperar, eu estou junto com você. Você pode clicar agora na descrição desse vídeo e ter acesso a isso aqui e realmente fazer essa transição aí e parar de sofrer à toa, né? Começar realmente a ficar feliz, não porque só faz o que gosta, mas porque sabe que está cumprindo um propósito, sabe que nasceu para fazer aquilo, sabe que é isso que você precisa fazer agora e isso é muito bom, né? A gente se sentir realmente que está no caminho certo. Beleza? Tô junto com você e eu vejo você do lado de dentro.